Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui, Adelane Maciel, no canal Fé e Política. Hoje, quarta-feira, e é dia de testemunho transformador. Com grande alegria, eu estou recebendo aqui no nosso canal o querido amigo José Fernando. Por algumas vezes nós tentamos, não é, trazer o Fernando aqui no canal Fé e Política para estar contando o seu testemunho de vida, de todo o processo, envolvimento dele no homossexualismo e como foi a sua mudança de vida, como ele abandonou a prática homossexual. Bem, nós já estamos aqui há alguns minutos, talvez em torno de meia hora, tentando resolver alguns probleminhas técnicos. Por mais que vocês estejam vendo o Fernando aqui ao meu lado, ele não está conseguindo me ver e também não está conseguindo me ouvir. Então essa live vai ser uma live bem diferente, onde o Fernando ele vai estar contando o testemunho dele. Ele vai aparecer aqui sozinho na tela. Vou estar aqui apenas na intercessão, acompanhando vocês aqui pelo chat. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu vou estar repassando essas perguntas aqui pelo chat privado que nós temos aqui no programa para o Fernando, porque a nossa comunicação vai ser apenas assim, não é? Eu digito e o Fernando me responde, mas eu peço que você fique aí do outro lado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito nessa noite aos nossos corações, através da história de vida do Fernando. Temos muito a aprender. Todos esses impedimentos, essas dificuldades, tenho certeza que é porque nós seremos grandemente edificados. Vamos orar? Pai, eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui no YouTube, com essa oportunidade de ouvirmos pessoas, ó Deus, que saíram da homossexualidade, de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo teu poder. E estamos aqui, Senhor, declarando que é possível sim ter uma nova vida em Jesus. Que o teu nome seja glorificado, que a tua unção, ó Deus, desfaça todas as obras do inimigo e que o Senhor permaneça conosco. Amém. Com vocês, José Fernando. Estou tentando aqui ativar o microfone do Fernando. Boa noite, amigo que está assistindo essa live, que está assistindo esse testemunho transformador, né? Estou aqui com a Adelane Maciel, que está em Brasília, e ela me fez um convite de estar aqui hoje testemunhando do que o Senhor fez na minha vida, né? E é uma alegria estar compartilhando com os amigos que vão assistir essa live, com os irmãos da igreja, do corpo de Cristo também. E eu começo aqui falando um pouco do que o Senhor fez na minha vida, então, né? Então, meu nome é José Fernando, quero saudar os amigos com a paz do Senhor Jesus na sua vida. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estou aqui tomando um chimarrão, sou um gaúcho, tenho 39 anos, moro na cidade de Porto Alegre. E o meu encontro que eu tive com Deus já vai fazer 4 anos que eu tive um encontro com Deus. Eu vim de uma família muito simples, né, muito humilde, e aos 5 anos de idade eu perdi a minha mãe. Eu tive uma perda, né, da minha mãe, e vim de uma família de 5 irmãos, né, uma família muito simples, muito humilde, e quando eu perdi a minha mãe, aos 5 anos, eu sofri um abuso sexual a partir dos meus 5 anos. E eu não entendia por que aquilo acontecia, mas como a gente tinha uma vida muito humilde, muito simples, a necessidade era grande de ter as coisas, de ter brinquedos, de ter, né, alguma coisa que supria aquilo que eu não tinha. Então, isso foi uma forma que acabou acontecendo na minha vida, né? Eu acabei aceitando, através de uma troca de brinquedo, essa brincadeira, né? Esse abuso. E eu, muito inocente, criança, a gente não entende, não sabe o que está acontecendo, tu cede para ter aquele brinquedo. Então, isso aconteceu lá atrás, né? Quando eu tinha 5 anos, sem ninguém saber, sem meu pai saber, meus irmãos, enfim, era uma coisa muito, muito assim, que eu não podia falar, porque tinha
tinha um medo também, né, que me relacionava a não falar, e eu acabei não entendendo aquilo, mas eu vivi aquilo. E aí o tempo foi passando tudo, né, e aos 7 para 8 anos eu fui adotado por uma outra família, eu acabei indo morar com uma outra família que me pegou para criar, né, e eu comecei a viver uma nova família, né, e logo em seguida meu pai também veio a falecer quando eu tinha 9 anos, e eu já estava morando com essa família. E aí o tempo foi passando, eu tive uma nova família, novos hábitos, uma família estruturada, sabe, assim, com princípios e valores também, só que católicos, enfim, né, e eu tive estudo, eu tive, né, tudo aquilo que uma criança às vezes deseja e quer, né, tinha mercado, tinha tudo, tinha brinquedo, tinha roupas, né, viajava de carro, então tudo aquilo que eu não tinha na minha infância, sabe, eu comecei a ter com essa família, que foram muito usadas por Deus para me cuidar da minha vida, sabe, só que aquilo que tinha acontecido lá atrás, né, aquele ponto que tinha acontecido lá atrás do abuso, aquilo ficou muito marcado, sabe, assim, só que eu não entendia, né, o porquê daquilo, enfim, e dos meus 10, 11, 13 anos, eu já comecei a achar que eu era diferente, né, que eu tinha alguma atração homoafetiva, né, eu achava que eu era diferente porque eu achava que eu tinha nascido diferente, né, porque eu comecei a pender para a homossexualidade, dos meus 14 a 15 anos, eu comecei a comprar revistas pornográficas nas bancas, né, que antigamente tinha, e eu comecei a conhecer aos pouquinhos esse mundo da homossexualidade, porque eu achava que eu era assim, que eu tinha nascido assim, enfim. E aí, aqueles conflitos também lá, que eu tinha lá na minha infância, né, porque tinha acontecido aquilo, eu não entendia, aquilo ficava muito batendo também do meu passado, sabe? E eu nunca entendi o porquê, mas enfim, eu comecei dos meus 15, 16, 17, 18 anos a ter sentimentos homossexuais, a começar a gostar de homem, achar que era isso para minha vida, sabe? E aí eu comecei aos poucos fazer coisas escondidas, né? Não mostrar, não contar para a família, porque a gente sabe que há um preconceito, né? Quando eu estava nessa vida, enfim, quando eu estava indo para essa vida, tinha um preconceito, porque começa uma destruição familiar, os pais não querem isso, sabe? Não aceitam isso. Então, para mim, naquela época, era libertador eu me assumir e eu seguir a minha vida. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E eu, com 18 para 20, 21 anos, eu tomei essa decisão, eu já comecei a deixar as coisas acontecerem, eu já comecei a já não esconder mais o que eu sentia, e eu já estava naquela necessidade de mostrar e falar o que eu era, né, o que eu queria ser, a minha escolha de vida, que era para mim, né, seguir como eu queria, sabe? E aí eu comecei a frequentar baladas, GLS, porque na minha época, né, eu tenho 39 anos, era GLS. Aí eu comecei a conhecer esse mundo da homossexualidade, esse mundo LGBT, que agora tem LGBTQ, que já nem entendo mais, né? Nunca entendi. Mas, enfim, aí eu comecei a conhecer as baladas, comecei a conhecer as noites, comecei a conhecer os amigos que também eram também homossexuais nessa área, e eu achava que eu não estava sozinho, eu achava que não era só eu. E aí eu comecei a conhecer esse mundo assim que a gente acha que é libertador, e na época que eu estava vivendo essa escolha, para mim era libertador. Era libertador eu me assumir, eu ser o que eu era, eu ser o que eu tinha escolhido para mim. Então, eu comecei a frequentar baladas, comecei a sair todo final de semana, festas e festas, e eu gostava muito de tomar cerveja, né, bebidas, eu, eu gostava muito, então a bebida também era uma forma de poder também ficar mais solto, mais liberto, para achar que tem coragem de fazer as coisas, sabe? E aí eu comecei também a tomar cerveja, começar a tomar bebida destilada, e muita festa, muita festa. Aí comecei a seguir essa, essas minhas escolhas, comecei, né, a ir para muitas festas, comecei a conhecer muitas pessoas, aí eu comecei a ver que não era só eu, que era homossexual, que tinha muito mais pessoas, então eu poderia realmente
assumi publicamente, sem problema nenhum. E foi onde aconteceu, aos 21 anos, eu me assumi perante meus pais de criação, e ali meus pais, né, por hoje eu entender eles, mas naquela época eles não entenderam a situação, não gostaram, ficaram muito tristes por eu ter escolhido esse caminho, e de alguma forma eu tive que seguir minha vida, né? Eles não aceitavam aquilo dentro da casa deles, né? Porque hoje eu entendo muita coisa, que eles estavam certos naquela época, né? Só que tudo isso precisou de um processo para acontecer e para mim entender o que eu vivo hoje. Então, eu acabei vivendo a minha vida, fui morar sozinho, meus pais de criação me deram um apartamento, fui seguir a minha vida, fui trabalhar, sempre trabalhei e sempre fui atrás, sabe, dos meus objetivos, mas aí eu comecei a viver minha vida e esqueci um pouco a família, porque lá tinha mágoas, lá tinha situações que me deixaram triste por eles não me aceitar, como eu queria que eles me aceitassem, mas eu também, hoje, eu entendo por quê, né, e aí eu comecei a viver minha vida, e logo em seguida eu tive um relacionamento homossexual de 1 ano, e logo em seguida também já fui traído, porque o mundo da homossexualidade tem muito engano, muita mentira, né, e aí eu comecei a me desvalorizando um pouco também, porque, assim, eu sempre acreditava que em ter uma família, né, tendo uma família, mesmo homossexual, eu acreditava que daria certo casar, ter uma família e seguir tranquilo, honestamente, trabalhando, enfim, respeitando um ao outro, mas eu vi que nada dava certo. Logo em seguida eu comecei a ter um outro relacionamento, que durou 4 anos, né, mas logo em seguida também veio traição, veio mentira, e aí eu estava cansado disso, eu estava meio frustrado desses relacionamentos que não davam certo. E eu não entendia por que não dava certo, porque eu sempre respeitava as pessoas com quem eu estava naquela época. Eu sempre era muito, assim, respeitador, eu não traía, eu não mentia, eu estava sempre com a pessoa de verdade. Mas, por algum motivo, as pessoas sempre me traíam, sempre me frustravam, me decepcionavam, e aí eu acabava desistindo de relacionamento. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sair muito depois de novo. Aí eu comecei para as baladas novamente, daí eu não quis mais relacionamento. Eu quis viver minha liberdade. Aí eu comecei a me desvalorizar mais ainda, né? Comecei a, 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 a ficar com mais pessoas, a não me importar mais pelas pessoas, a não gostar mais das pessoas, e comecei a usar as pessoas também, assim como também elas me usavam. Mas eu comecei, né, de alguma forma, a me desvalorizar total. Então, aqueles valores e princípios que eu ainda tinha de respeitar, enfim, eu já não respeitava mais. E aí, a palavra de Deus, né, diz que um abismo puxa outro, né? E eu comecei a não acreditar mais nas pessoas, eu comecei a ficar mais sozinho, não comecei a sair mais, aí eu estava me sentindo um vazio muito grande dentro do meu coração, e eu não sabia o porquê. Por que eu estava passando aquele vazio? Porque eu saía, eu tinha meus amigos, eu tinha os amigos de farra, de beber, os amigos de sair, os amigos de se encontrar, mas quando eu vinha para casa, eu tinha um vazio muito grande, muito grande. E eu estava muito frustrado e decepcionado com as pessoas. Aí chegou um dia que eu não aguentava mais, assim, sabe? Aí eu comecei a ficar só em casa, comecei a me retrair, comecei a não estar saindo mais, comecei a frequentar outros lugares que não eram baladas, né? Comecei a frequentar até saunas também, que eu estava indo, e aí lá era um refúgio também para mim, e me senti bem, mas depois, quando eu vinha para casa, o vazio apertava no meu coração, a tristeza apertava no meu coração, e eu não sabia o porquê. Então, eu comecei a querer fugir dos problemas, fugir de tudo aqueles problemas que eu estava enfrentando, porque o último relacionamento que eu tive me trouxe muitas dívidas, me trouxe muita mentira, eu fiquei endividado financeiramente, porque na vida da homossexualidade, tu quer mais e mais, tu nunca está satisfeito, né, tu sempre quer mais, mais e mais, e nunca vai suprir, porque, mesmo na forma do prazer, e na forma de ter as coisas também, tu não consegue satisfazer. Então, eu me vi que muitas vezes eu tinha tudo, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha as baladas, as festas, né, mas eu não tinha algo que não preenchia aqui dentro, algo me faltava, e eu não entendia o porquê.
E eu digo, mas o que é isso, né? Eu estou buscando ser feliz na homossexualidade e não estou sendo feliz. Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Aí eu não entendi o porquê. E a gente não entende o porquê, às vezes. E aí eu fui um final de semana para a praia, né? Um final de semana, eu peguei um final de semana de temporada e fui trabalhar no litoral, aqui no litoral gaúcho, em Torres. E eu queria ir para lá para fugir de Porto Alegre, das situações que tinha causado aqui, dos anos que tinha passado aqui. Eu queria, sabe, assim, desopilar, sair desses problemas que eu também estava, porque eu também não falava, não me abria com ninguém. Eu tinha vergonha de me abrir, muitas vezes, porque um pouco de orgulho, porque eu sempre trabalhei, sempre fui atrás. E aí, quando eu me vejo num aperto, sem nenhuma condições para solucionar meus problemas, endividado e com um pouco de orgulho de não pedir ajuda de ninguém, até mesmo da minha família, de alguns amigos. Aí eu peguei e fui para a praia. Aí comecei a trabalhar uma temporada lá. E aí eu estava continuando com os mesmos, mesmos caminhos lá também, aí encontrando pessoas, conhecendo pessoas, mas eu também estava assim em busca de alguém para tentar solucionar meus problemas, né? E eu não conseguia. Ninguém conseguia resolver meus problemas, tanto financeiros como os emocionais. E aí eu comecei a trabalhar na praia, assim, aí eu tive um encontro com um irmão meu de criação, que ele tinha se convertido na palavra de Deus, ele era irmão de criação também da mesma família que me pegou para criar, e ele tinha se convertido há 5 anos no Evangelho de Cristo, na palavra. E aí ele estava indo para a igreja evangélica, né, que é o Brasil para Cristo, de Porto Alegre, que é a que eu congrego hoje, e lá eu tive encontro com Deus, na praia. Na praia eu tive encontro com Deus, esse meu irmão se aproximou de mim, a gente nunca mais tinha conversado há muito tempo, porque quando a gente está na homossexualidade, tu meio que foge um pouco da família, das pessoas, tu quer viver a tua vida, e tu não quer, muitas vezes tu não tem esse relacionamento, e como tinha umas barreiras lá atrás, eu comecei a não procurar mais, né? E aí o que aconteceu? Daí eu tive um encontro com Deus através desse meu irmão, que foi usado por Deus, e ele trouxe uma palavra que eu nunca vou esquecer, uma palavra que está em Mateus 11:28. E era um tempo que eu estava vivendo, estava muito triste, muito sufocado, eu tinha uma opressão muito forte, assim, que eu não conseguia, muitas vezes, dormir, eu tinha insônia. E aí, o meu irmão trouxe essa palavra, que está em Mateus 11:28, eu vou ler aqui. E Jesus fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de todo o coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Então aqui o Senhor Jesus falou comigo, a palavra de Deus. O Senhor falou comigo e eu estava procurando um descanso para minha alma, porque minha alma não estava cansada. Ela estava atribulada, ela estava atormentada, estava angustiada a minha alma, sabe? Então eu precisava buscar Jesus. Eu precisava conhecer esse Deus que diz na palavra dele: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então eu comecei a ouvir o meu irmão, sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, para mostrar um caminho, porque eu estava num caminho que não era o que Deus aprovava, né? Que a homossexualidade perante a palavra, perante Deus, ela é um pecado, assim como qualquer outro. Então Deus criou o homem e a mulher, né? E essa é a família de Deus. E na época eu lutava por uma família que não era de Deus, que era uma família que Deus não aprovava, né? O relacionamento homossexual. Aí eu comecei a ter sede de Deus, a buscar os caminhos de Deus, porque a gente veio de um, da Igreja Católica, a gente veio com ensinos e ensinos católicos, só que o catolicismo muitas vezes não traz a verdade, né? Eles ensinam às vezes que na realidade que é para te amar, respeitar, mas às vezes, né, sair da homossexualidade não tem esse estudo aprofundado como diz a palavra de Deus. E eu comecei a buscar, né, tudo que falava em relação à homossexualidade na Bíblia, e a Bíblia, e o Espírito Santo e a palavra de Deus foi me convencendo do pecado e da justiça, que eu estava num caminho errado, numa escolha minha errada,
e que Deus tinha um caminho melhor, e que eu precisava seguir Jesus, aceitar Ele como o meu suficiente Salvador da minha vida. Só que também eu tinha que fazer uma entrega, uma renúncia. Eu tinha que entregar o meu caminho ao Senhor e no mais Ele faria na minha vida. E aí eu fui buscando, né? Essa foi uma decisão também que eu tive que tomar, né? Renunciar ao meu eu, o meu orgulho, a minha vontade, da minha carne, do meu eu, né? E, e não praticar mais a homossexualidade. Só que eu sei que é muito difícil para muitos que ainda vivem, para muitos que eu conheci que são libertos, há um processo. Mas comigo foi diferente. Eu louvo a Deus por isso, porque quando o Senhor falou, vem a mim quem está cansado e sobrecarregados, porque vocês acharão descanso para a sua alma, ali o Senhor falou comigo. Então eu preciso ir até Jesus. Eu preciso fazer uma entrega. Eu preciso renunciar o meu eu, a minha vontade, assim como qualquer outro pecado, tanto ele hétero também, que acaba sendo promíscuo, né, e muitas vezes, que também é um pecado, ele precisa de se libertar. Então, nesse dia, o Senhor falou comigo através desse versículo, Mateus 11, 28, e eu comecei a buscar o Senhor. Eu comecei a ser ministrada pelo meu irmão Éder, né, através da palavra de Deus. Muitas vezes a gente estava lá na praia, eu estava trabalhando no mercado, e ele me convidava, passa aqui, vamos conversar. E aí eu ia com muita vontade de ir lá para conversar com ele, e ouvir o que ele era usado por Deus. E aos poucos eu fui ouvindo bastante as coisas de Deus, e aquilo foi preenchendo um pouco o meu coração. E aí eu disse para ele, quando eu voltar para Porto Alegre, eu vou visitar a tua igreja. Eu quero conhecer a tua igreja. E eu estava muito afastada da igreja católica, já nem frequentava mais, né? Eu estava bem distante do catolicismo, enfim. E aí, quando eu fui, né, na igreja para conhecer no domingo, quando eu voltei para Porto Alegre, e comecei, né, e disse, eu vou voltar para Porto Alegre e vou tentar resolver meus problemas que eu não estava conseguindo. E aí eu peguei e fui no culto. Fui na igreja, o Brasil para Cristo, num culto de domingo, e lá o Senhor falou mais uma vez comigo, né, sobre a homossexualidade, né, que era um pecado, né. O pastor foi usado nesse dia para falar sobre esse tema também. Em nenhum momento eu corri, em nenhum momento eu me assustei, mas quando eu cheguei em casa eu não tinha a Bíblia ainda, daí eu comecei a frequentar uma célula, né, que a nossa igreja trabalha com células, e aí eu tinha uma Bíblia, mas era uma Bíblia diferente, não era a Bíblia certa que eu deveria seguir e ler. E aí eu não tinha dinheiro nem para comprar a Bíblia naquele dia ainda, porque eu estava pagando umas dívidas, mas Deus foi tão bom que Deus me deu uma Bíblia na célula. Eu nunca vou esquecer. E porque eu falei muito por cima que eu precisava de uma Bíblia, precisava da palavra dele para me estudar. E aí, quando eu ganhei aquela Bíblia, eu fui para casa e comecei a estudar todos os textos que falavam sobre homossexualidade, sobre relacionamento, né, entre dois homens, duas mulheres. E Deus traz na sua palavra que ele condena essa prática, né? Que a gente precisa conhecer, sim, o Senhor Jesus e entregar o nosso caminho a ele, que no mais ele fará. E, claro, renunciar a prática, né? E aí eu comecei a ser, a ser tocado pelo Espírito Santo, a mudar de vida, a fazer essa entrega. E claro que às vezes é um processo, e eu comecei assim, a ter umas barreiras ainda, não foi assim, totalmente me entregar no primeiro ato. Aí eu comecei a frequentar alguns cultos, comecei a ir na cela, visitando, buscando conhecer os planos de Deus que ele tinha para mim, assim como ele tem para toda a humanidade, tem para mim, para você. Ele também tinha planos para mim, e aí eu comecei a buscar, conhecer a palavra de Deus, e Deus começou a falar poderosamente comigo, que eu precisava fazer uma renúncia, que eu precisava me entregar de todo o meu coração, me quebrantar aos pés do Senhor, mas algumas coisas ainda me puxavam para não tomar essa decisão. E eu não sabia que era espiritual, e a gente vive, né, uma guerra espiritual, que a gente vive uma ignorância, a gente é cego espiritualmente, mas o Senhor quer nos revelar. E aí numa quarta-feira, o Senhor falou comigo, vai no médico, vai no hospital, porque você não está bem, você não está bem fisicamente, eu sei que você não está bem espiritualmente, mas eu preciso te tratar.
Aí eu fui no médico, tudo, né, nunca mais tinha ido em médicos, comecei a fazer uns processos de me cuidar mais, né, que eu estava muito doente, fisicamente também, e aí eu não estava bem, eu estava com uma enfermidade, enfim, e aí esse foi um ponto também que me fez renunciar mais ainda a, o meu eu, a minha prática. E aí eu disse assim, aí eu cheguei em casa nesse dia, e na minha noite, à noite mesmo, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu disse, Senhor, transforma a minha vida, liberta a minha vida desse mundo que eu acabei escolhendo, foi uma escolha que eu fui, e me transforme, Senhor, porque eu estou aqui, né, e Mateus diz, né, é, que o Senhor Jesus nos ensina, né, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está nos céus, que o Pai em secreto vê o que o Filho ora, né, e aí eu fiz essa entrega nesse dia. E domingo eu fui para o culto, né, como a Bíblia também diz, né, que Romanos 9:10, a gente tem que confessar perante aos homens, né, perante a igreja, ao Senhor Jesus, né, que ele é o único suficiente Salvador da nossa vida. Então, a gente precisa aceitar na igreja, e aí domingo eu fiz essa confissão de fé, eu entreguei minha vida para o Senhor, e desde aquele dia, foi em 2017, eu comecei a viver o sobrenatural de Deus, eu comecei a conhecer Deus através dessa palavra, eu comecei a conhecer os planos que o Senhor tinha para mim, e aí eu comecei a desconstruir tudo aquilo que um dia lá, com 21 anos, eu assumi, né, ser homossexual, que não era o que Deus queria para mim. Deus me fez homem, Deus trouxe minha nova identidade, sabe, de que eu sou homem, né, ele tem um plano para mim, assim como ele fez para me casar com uma mulher. E aí eu comecei a desconstruir tudo aquilo que eu tinha vivido, né? Comecei a apagar, né? Aquele passado. Claro que não tem como apagar o passado, mas ele serve de, de experiências para poder passar para outras pessoas que é possível, sim, sair da homossexualidade, né? Então, assim, mas para que isso aconteça, você tem que deixar o Espírito Santo te tocar, mas também tu tem que permitir ele te tocar. Tem que fazer uma entrega e pedir que o Senhor trabalhe na sua vida para que ele continue, para que ele te transforme de dentro para fora, te traz um novo coração novo. E assim foi o que aconteceu na minha vida. E eu comecei a caminhar com Deus, comecei a buscar um novo nascimento, que a palavra de Deus diz que tu tem que buscar um novo nascimento, tu tem que nascer de novo. Aí eu não entendi essa coisa do nascer de novo, mas eu fui entendendo que eu precisava me batizar sobre as águas, assim como Jesus se batizou com João Batista lá, né? E eu tinha que fazer tomar aquela decisão do batismo, porque também era mais uma confirmação da minha fé em Cristo Jesus. E aí nesse dia foi maravilhoso, né? Foi um dia tremendo na minha vida, que eu precisava nascer de novo, eu precisava ser uma nova criatura, porque a Bíblia diz que a gente é só apenas criaturas, a gente não se torna filho de Deus. Para a gente se tornar filho de Deus, tem que aceitar o Filho, que é Jesus, né, tomar a decisão do batismo, né, procurar um novo nascimento, e nascer de novo. E aí, caminhar com Deus. E não é difícil. Não foi difícil para mim sair da homossexualidade. Mas o que eu vivia na homossexualidade era muito mais difícil do que eu estou vivendo hoje com Deus. Não se compara o que eu estou vivendo com o Senhor hoje. Eu sou muito feliz, eu sou alegre. Aquelas minhas tristezas, as minhas frustrações, as depressões, porque eu tive uma depressão também durante um período, porque tudo vai acumulando, né? E a Bíblia diz que o pecado traz consequências, e quando tu não tá na presença de Deus, tu tá no pecado, e eu tava muito em pecado, sabe? Muito em erros, muitos em caminhos que não me traziam felicidade, que traziam só engano e mentira para mim mesmo. Aí eu comecei a viver o sobrenatural de Deus, que é o que eu tô vivendo até hoje, que são 4 anos na presença do Senhor. Estou muito feliz, muito realizado com o que o Senhor tem feito e está fazendo na minha vida, né? E eu estou dizendo aqui que tudo é possível para o Senhor, tudo é possível para Deus, né? Basta você fazer uma entrega para o Senhor, entregar o teu caminho, confiar nele e o mais ele fará, que está em Salmo 37:5. E assim eu fiz. E assim eu luto todos os dias, né? A renúncia, ela é todos os dias, né? Eu não sinto mais desejos e vontade de viver a homossexualidade. Não sinto mesmo, meus amigos, meus irmãos, não sinto.
Mas eu renuncio todos os dias, porque assim ela continua sendo um pecado. Ela também, de alguma forma, assim, como qualquer outro pecado, se a mulher e o homem não casar perante Deus, como a palavra diz, também é um pecado, né? Então, assim, hoje eu estou muito bem, graças ao Senhor Jesus, porque Ele liberta, Ele transforma, mas, claro, você precisa buscar, precisa renunciar, você precisa quebrar os teu eu, né, e nascer de novo. E aí o Senhor vai fazendo, o Espírito Santo vai fazendo na tua vida. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu sei que para muitos pode ser difícil, né, mas nada é impossível para Deus, porque quem liberta é o Senhor. Mas, claro, Deus quer que tu busque conhecer Ele, entregar o teu caminho, e é dessa forma que o Senhor vai trabalhando. E eu sempre sempre, eu nunca tive nada contra crente, evangélicos, eu estava com sede de Deus, estava com carência de Deus, eu não tinha Deus na minha vida, o Deus vivo, o Deus que te ouve, Ele sabe de tudo de você, tu não tem para onde correr, tu não tem ao que esconder, mas Ele está disposto a te abraçar, da forma como tu tá, da forma como tu vem, né, assim como diz, né, Jesus diz, vem a mim como você estás, não importa se você é gay, homossexual, ladrão, bandido, como outros pecados também, mas o Senhor quer sarar, o Senhor quer te libertar de muitas vezes de uma escravidão que a gente acaba caminhando para ela, né? Tu acaba sendo escravo do pecado, escravo das coisas erradas que Deus não quer para ti. E Deus tem um plano maravilhoso para ti. E eu caí de cabeça, né, e graças a Deus, assim, ninguém fez lavagem cerebral na minha cabeça, ninguém me induziu a mudar, ninguém falou, tu vai pro inferno por causa disso, não, até a Bíblia condena, e a condenação, claro, é o inferno, a palavra de Deus é muito clara, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Ele é amor, mas Deus também é justiça, e Ele não aprova o pecado não tem comunhão, quem está no pecado não tem comunhão com Deus, então tu precisa abandonar, e tu precisa reconhecer o Senhor Jesus para que Ele trabalhe na tua vida. Foi assim que eu comecei a caminhar com Deus, foi assim que Deus começou transformando a minha vida. E eu estou aí, né, 4 anos na presença do Senhor, sou um liberto por Deus, né, sou muito feliz e louvo a Deus pela igreja que o Senhor me colocou, que é o Brasil para Cristo aqui de Porto Alegre, né, meus pastores, meus líderes que cuidam da minha vida, né, eu precisei estar sempre também ouvindo eles, né, ouvindo a palavra, que ler a palavra, né, ler a Bíblia, né, porque é ela que vai te libertar, é a única forma para você se libertar da homossexualidade, conhecendo os planos de Deus, assim como Ele tem para mim, Ele tem para você, então que você continue buscando, por mais que seja difícil sair da homossexualidade, não é impossível para o Senhor, né? E você precisa fazer uma entrega. Foi isso que eu fiz e eu estou muito feliz, estou muito grato hoje. Estou aqui com a Adelaine está aí, eu acho que eu não estou conseguindo ainda ver ela, porque a minha conexão para ver ela não está passando a imagem dela, mas está passando a minha. E eu também já conheço pessoalmente a Adelaine, né? Ela é uma benção em nossas vidas, ela também saiu dessa vida, né, do lesbianismo, e eu estou aqui também somando com a minha vida, compartilhando com o que o Senhor fez também, né, e sou muito grata a Adelaine por estar aqui com ela também, e é isso, irmãos e amigos, eu estou aqui para dizer que o Senhor transforma, que Jesus liberta, mas você precisa renunciar a essa prática, a prática da homossexualidade, ela é uma renúncia, e quando você renuncia e entrega para o Senhor, Ele faz, mas você precisa se esforçar. Para aqueles que não conseguem, para aqueles que vão assistir essa live, se esforcem, entrega, fique na presença do Senhor, frequente uma igreja que cuide de você, né, e eu também estarei aqui, deixarei meu telefone, meu WhatsApp também para ajudar aqueles que também precisam de alguma ajuda nessa área, para ajudar, né, porque eu sei que só quem saiu dessa área que pode ajudar outros, né, a saírem, a pedir ajuda, né, como é que é o processo. Então, assim, o processo é, claro, primeiramente fazer uma entrega,
né? Conhecer a palavra de Deus, conhecer os planos que o Senhor tem para ti e os planos que estão em Cristo Jesus e, e buscar conhecer os planos de Deus. E aí a decisão é sua, de você tomar essa decisão, porque é a melhor decisão que a gente toma na vida, né? Porque não tem aquela paz que eu não tinha no passado da homossexualidade, porque ela é uma vida que não te traz paz. Você está sempre em busca de suprir alguma necessidade. E aquele vazio que eu tinha tão grande lá atrás, tão grande, hoje eu não tenho mais, porque o Senhor supriu esse vazio. E assim como o Senhor permite em todo ser humano, né, um pedaço no coração que só vai ser preenchido com Deus, não adianta, você pode ter tudo na vida, ser o que você quiser, mas se você não preencher primeiramente esse coração com o Senhor em primeiro lugar, nada vai conseguir satisfazer os desejos da tua vida, da tua alma, os prazeres que você deseja. Então você precisa fazer uma entrega. É uma entrega que você tem que fazer para que o Senhor comece a te transformar e começa também desconstruir tudo aquilo que você tomou e achou que era assim, que nasceu assim, porque ninguém nasce gay, ninguém nasce dessa forma, não tem nada que comprove que você nasce que é gay. As situações que te levam para esse caminho, através de abuso, através de algumas influências, através daquela voz que as pessoas falam, vai, experimenta, né? Se for bom, tu fica, senão tu larga, que é uma voz que não vem de Deus, e a gente sabe que vem do inimigo, e muitas vezes as pessoas acabam experimentando e acabam gostando, porque o sexo é bom de qualquer forma, até sozinho você faz e se satisfaz, não é? Então, só que não é o que Deus aprova, não é o que Deus quer, porque Deus tem o sexo perfeito, ele fez o sexo porque o sexo é bom, mas é da forma certa, como ele fez, entre um homem e uma mulher, que tem que casar, ter sua família. É dessa forma que eu aprendi, é dessa forma que eu acabei desconstruindo o que eu era no passado. E foi assim que o Senhor foi mostrando um novo caminho, uma nova vida, uma vida de paz, que a palavra de Deus diz, né? A paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus. E é essa paz que eu estou vivendo hoje. É essa paz que eu vivo hoje. É essa alegria que eu vivo hoje. E eu sou muito feliz com o Senhor. Estou muito feliz. Já faz 4 anos, né? Já deixei aqui claro que eu estou na presença do Senhor. Continuo aí sempre, vencendo todos os dias, renunciando todos os dias e vivendo o sobrenatural de Deus. E é isso, né? A Adelaine está aí ainda. Eu acho que eu falei bastante, mas é mais ou menos isso aí. Vamos ver que está aqui. Quando você dá uma palavra breve, ok. Ok, Adelaine, pode ler Provérbios, então. Olá, queridos. A paz do Senhor. Olha, tô aqui extasiada, né? Maravilhada com o testemunho do Fernando. Para você que chegou depois, né, já na metade, ou já quase no finalzinho, eu recomendo a você que volte, né? Quando a gente finalizar aqui a live, que você assista desde o início, porque vai valer muito a pena mesmo. Você vê que Deus alcançou, né, a vida do Fernando, ministrou ao coração dele, não foi dentro de uma igreja, não é? Foi em uma praia. E é lindo isso, né? A multiforme graça de Deus, a forma como Deus ele alcança os homens das formas mais diversas possível. Isso é tremendo. O toque do Espírito Santo, ele de fato, ele quebra todas as nossas barreiras, resistências, e quando ele penetra no profundo do nosso ser, só existe uma coisa a fazer: rendição. Somente nos render. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Fernando aqui de volta. Ontem eu chamei o Fernando aqui para que a gente fizesse o teste, né, do áudio, da imagem. Gente, por incrível que pareça, porque essa já é a terceira live que nós tentamos fazer com o Fernando e, enfim, tinha tudo para não acontecer agora também, não é? Mas como o Fernando ele está conseguindo
falar, né? Vocês estão vendo a imagem dele, vocês estão ouvindo a voz dele, e ele apenas não está conseguindo nem me ver e ouvir, então nós conseguimos fazer essa live. Graças a Deus por isso, graças a Deus que o Senhor foi nos instruindo, nos deu sabedoria, e o Fernando conseguiu passar para vocês essa história dele, não é? Que é uma história difícil, não é? Quando envolve abusos na infância, quando tem toda uma história de pobreza e quando uma criança ela acaba sendo usada, molestada. Isso é muito trágico, muito triste, tá bom? Mas sejam bem-vindos, vocês que estão aqui com a gente, é uma alegria, né, ter cada um de vocês aqui. A Angélica está falando, com certeza, vou contemplar o milagre de Deus e ouvir o testemunho do irmão Fernando. Faça isso mesmo e compartilha nas redes sociais de vocês, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas também sejam alcançadas através desse testemunho. O Fernando ele vai voltar já já, porque sempre a gente encerra aqui essa live com uma oração, tá? E ao final. E eu também gostaria de trazer aqui de uma forma bem breve um texto da palavra de Deus, que está lá em Provérbios, capítulo de número 2, a partir do versículo 20. Né? Todas as lives que nós fazemos aqui, às quartas-feiras, eu tenho pedido para Deus uma palavra, e a palavra que ele ministrou ao meu coração hoje foi essa de Provérbios capítulo 2, que diz assim: entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar as veredas do justo. E uma das orações que nós vamos fazer aqui ao término dessa live é pedindo a Deus que ele nos conceda essa sabedoria. A sabedoria que vai nos fazer trilhar pelo caminho dos homens de bem. Ele continua aqui, dizendo: porquanto os justos, estes herdarão a terra, e os íntegros nelas habitarão. Porém, os ímpios, estes serão exterminados da face da terra. Assim como delas serão desarraigados aqueles que são insinceros, aqueles que são desleais. Bem, aqui o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e ele vai instruindo, não é, o seu filho, e ele diz o seguinte: não te esqueças das minhas ordenanças, mas aqui é a própria palavra de Deus falando conosco, seus filhos, e ele fala: mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, para que os teus dias venham se prolongar na terra, e para que você tenha plena paz e prosperidade. Paz é algo que os homens estão dispostos a dar tudo o que têm para tê-la, para conquistá-la. E aqui a gente entende que a paz ela é possível quando a gente busca a sabedoria de Deus e quando a gente propõe no nosso coração obedecer a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. E ele continua dizendo que a benignidade, a lealdade jamais te abandonem. Como é bom a gente andar cercado por pessoas leais. Como é bom experimentar da bondade e benignidade de Deus. Assim, você vai encontrar favor diante dos homens, bem como uma boa reputação. Essas lives, nós não estamos aqui em momento nenhum dizendo que somos melhor do que qualquer um. Não estamos aqui nos colocando como pessoas que já venceram todos os seus pecados, todas as suas tentações, que não passam por provações, que não passam por necessidades. Não, a gente está aqui se colocando na condição de um pecador que foi alcançado, resgatado pela graça de Deus. Foi essa história que o Fernando acabou de nos contar através do testemunho dele, de que a graça de Deus mudou. Aquele menino que era um menino ferido na sua alma, aquele menino que era um menino que foi rejeitado, que foi abandonado, que não tinha esperança e perspectiva, de repente ele encontrou no amor de Jesus a sua identidade. Ele entendeu que a identidade dele é de filho de Deus. Vamos só concluir aqui esse texto. Diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O coração do homem ele é muito enganoso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos
e ele vai endireitá-lo. Ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Você pode enganar as pessoas, mas você não engana a Deus. Teme ao Senhor, se aparta do mal. Isso vai ser saúde para o teu corpo, vai ser vigor, fortaleza, fortalecimento para os teus ossos. Bem, era essa palavra que eu queria ler aqui para a gente hoje e deixar como meditação para a gente. É uma palavra reflexiva e uma palavra de graça da parte de Deus. Eu agradeço por cada um de vocês que está aqui conosco e eu quero convidar cada um de vocês para nós estarmos orando nessa hora. Eu vou chamar aqui o Fernando novamente, a nossa comunicação. Ela está sendo pelo chat privado, não é? E a partir do momento que o Fernando estiver orando, ao término da oração, nós estaremos aqui concluindo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui nas observações, deixa eu ligar o áudio dele aqui na descrição, as redes sociais do Fernando. Depois, eu vou trazer mais uma palavra que está em Mateus 16, 24, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa, esse a achará. Então, a gente tem que negar a si mesmo, entregar nossa vida para o Senhor. Aqui o Senhor está dizendo, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga-me. Então, foi isso que eu tomei naquela época, né? A decisão de seguir o Senhor e negar a minha prática, as minhas escolhas e entregar para o Senhor. E foi assim que o Espírito Santo foi me convencendo do pecado, da justiça, e o Senhor foi trabalhando na minha vida. Então, eu quero aqui, né, terminar essa live agradecendo a oportunidade a Adelaine, que está aí assistindo, e todos os meus amigos, irmãos e pessoas que vão assistir essa live também, que seja edificado nessa noite. Eu pude resumir um pouquinho aqui, porque a gente não está em conexão ao vivo, os dois juntos, né, a minha transferência não está boa, mas eu quero concluir assim que, quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu fui construindo minha vida novamente. Eu fui perdoando meus pais de criação pelas minhas atitudes do passado, porque eles não entendiam, e eu fui mudando meus hábitos novamente. Eu comecei, né, a ser uma nova criatura, uma nova pessoa mesmo, e eu comecei a entender os meus erros, porque eu tinha muitos, e eu precisava repará-los, eles também, para eu poder caminhar com Deus e para eu poder ficar sem peso na consciência, sem culpa nenhuma. Mas às vezes a gente tem que reconhecer os nossos erros, as nossas consequências, que muitas vezes a gente não reconhece, e a gente acha que a gente tem a razão, que a gente está certo de tudo. Mas quando a gente olha para o Senhor, quando a gente caminha com o Senhor, é Ele que nos corrige, é Ele que nos exorta muitas vezes, pode até doer, vai doer, mas é necessário para Ele te transformar, porque o Senhor transforma, e é dessa forma que Ele transforma, com amor, com cuidado e com zelo. Então, eu quero terminar essa live, né, muito agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui, resumidamente, falar um pouquinho do meu testemunho, que é muito, muito longo, né, muito tempo, 15 anos na homossexualidade é bastante tempo, então acontecem muitas coisas, mas eu também louvo a Deus pelos livramentos que eu tive, né, que às vezes a gente vive muito nas baladas, nas festas, a gente acaba percebendo que Deus tem cuidado da gente, mesmo quando a gente está no engano, na cegueira espiritual, e eu louvo a Deus por Ele ter me guardado muitas vezes, porque eu poderia não estar aqui, não ter sido escolhido por Deus, mas eu já era escolhido, e eu creio muito nisso, que Deus tinha um plano para mim. Então, eu quero terminar essa live orando, e eu já começo desde já. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por a oportunidade de estar aqui, Senhor, testemunhando o que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Porque é o Senhor que convence a gente do pecado e da justiça, Senhor. Pai, eu peço aqui oração, Senhor, por todos aqueles que estão assistindo essa live, por todos aqueles que vão assistir também, Senhor. Que o Senhor venha trazer fortalecimento espiritual na vida de cada um, Senhor. Porque o Senhor transforma, Pai. O Senhor transforma de verdade. Assim como João
8:32 diz, conhecereis a verdade e ela te liberta. E isso é uma verdade, Senhor. Muitas vezes a gente vive cego na ignorância da tua palavra, Senhor. Mas que o Senhor venha abrir os olhos espirituais daqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Ô, Senhor, que o Senhor venha sondar os corações daqueles que não te conhecem, Pai, para que eles tenham uma oportunidade de um encontro contigo, Senhor. E é dessa forma que o Senhor vai trabalhar na vida delas, Pai, usando pessoas para pegar a tua palavra, para fazer o vídeo do Senhor Jesus, Pai. Ô, Senhor, dá sabedoria àqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo essa live, aqueles que estão escutando essa oração, Senhor. Dá entendimento na tua palavra, Senhor. Abre os olhos espirituais daqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda apenas acreditam em ti, mas eles não conhecem, Senhor, a ti, que é através dessa palavra, a Bíblia, que ela é o livro da revelação para todos aqueles que querem te conhecer, Senhor. Então, nessa noite, que o Senhor venha trazer fortalecimento espiritual na vida individual também de cada um aqui, Senhor. E eu louvo e te agradeço, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui orando, intercedendo, por todas as mães também, Senhor, que assistem esse canal do Política e Fé, Pai, que têm os seus filhos que ainda vivem na homossexualidade, Senhor, que elas oram, Senhor, elas pedem a Ti, Senhor, traz força, Senhor, e para que elas não venham desistir da oração, porque a oração tem poder, mesmo que muitas vezes elas não vejam um milagre, mas o Senhor faz, Senhor, no tempo determinado que o Senhor escuta nossas orações, Pai. Eu oro pelas essas mães, Senhor, que são muitas, que têm os seus filhos na homossexualidade, que ainda vivem nesse engano, nessa mentira. E aqui eu declaro também, Senhor, que eu amo os homossexuais, amo as pessoas, mas eu não amo o pecado, Senhor. Eu respeito elas, mas eu amo elas, Senhor, porque o Senhor nos ensina a gente a amar, a respeitar, não concordar com o pecado, Senhor, mas a gente está aqui também para alertá-las que isso o Senhor não aprova. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero encerrar essa live te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, que Deus venha abençoar você, Adelaine, a sua família. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo. Pena que eu não estou aqui nas duas telas, eu estou sozinho. Mas eu sei que tu está aí ouvindo e o público também está vindo. Então eu fico muito feliz e muito grato de estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe poderosamente a sua noite e todos aqueles que assistiram essa live, que o Senhor venha transformar suas vidas, que o Senhor venha fortalecer as suas vidas, trazendo sabedoria, entendimento na nossa palavra, e não desista, porque existe uma promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que o buscam, porque Ele o mais Ele fará. Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua noite. Amém. Amém, glória a Deus. Então é isso, queridos. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Não deixa de compartilhar essa live com os amigos, com os familiares, para que mais pessoas também sejam edificadas com esse testemunho transformador. Até a próxima quarta, se Deus assim permitir. Beijo no coração. Uma ótima noite.